Seja bem-vindo a mais esse vídeo. E nós vamos continuar o nosso estudo dos diodos de potência, né? Os diodos agora nos circuitos RLC, tá certo? Antes de começar o vídeo, eu vou pedir a você que se inscreva no canal e deixe o seu joinha, o seu comentário, certo? Então a gente vai começar com um circuito onde a carga é uma carga RC. O circuito ele está sendo alimentado por uma fonte de tensão contínua, portanto já é unidirecional. Isso significa que nós estamos apenas simulando, por meio dessa chave, desse diodo, uma chave eletrônica, algo que nós vamos aprofundar aí em vídeos futuros, né? E aqui nós temos a carga, formada por um resistor e um capacitor. Nós vamos supor esse diodo um diodo ideal, portanto o tempo de recuperação reversa dele é igual a zero, e a tensão, a queda de tensão no diodo, também é igual a zero, e a tensão da fonte, como eu disse, é uma tensão contínua. Agora nós vamos ver o que acontece no momento em que eu fecho essa chave aqui, S1. Quando eu fechar a chave S1, a queda de tensão aqui é zero, eu vou aplicar a lei de Kirchhoff nesse circuito e eu vou obter essa equação aqui. A tensão da fonte é igual à tensão do resistor mais a tensão que eu tenho no capacitor. Então, VR mais 1 sobre C integral de T0 a T de I dt. Isso aqui é a equação do capacitor, mais a carga que eu tenho no capacitor em T igual a zero. E a tensão no resistor é a lei de Ohm, RI. Resistência vezes a corrente que está circulando no circuito. Tá certo? Se nós admitimos que a tensão, a carga inicial no capacitor em T0 é igual a zero, e eu resolver essa equação diferencial aplicando a técnica de Laplace, eu vou obter esse resultado aqui. I de T é igual a Vs sobre R, E menos T dividido por RC. O RC é a nossa constante de tempo do circuito, né? E perceba então que a corrente ela tem uma variação, né, exponencial, negativa. Ou seja, ao longo do tempo, devido à presença do capacitor e essa tensão ser uma tensão contínua, essa corrente vai desaparecer. Essa exponencial é uma exponencial negativa. Então, conforme eu crescer o tempo, essa corrente vai cair a zero, já que o capacitor está sendo carregado, certo? A tensão no capacitor, por sua vez, é 1 sobre C integral de 0 a T e dt. Resolvendo essa equação, chegamos a esse resultado aqui, Vs 1 menos E menos T dividido por RC, onde o tal é a constante de tempo. A gente tem aqui no canal, lá na nossa série de eletrônica, a dedução dessa equação aqui. Existe um vídeo lá onde eu deduzi essa equação, tá certo? Agora, é muito importante entender o que é a taxa de variação no capacitor. Eu vou pegar essa equação do capacitor aqui e eu vou derivar essa equação obtendo a taxa de variação. Se eu fizer a derivada da equação do capacitor, eu vou obter dVc dt igual a Vs dividido por RC, E menos T dividido por RC, a constante de tempo. O que essa equação está dizendo para a gente, né? Ela está dizendo que a taxa em que eu carrego o capacitor ela vai decaindo ao longo do tempo. E mais ainda, RC, a unidade de tal, né, da constante de tempo, é segundo. Então, como eu tenho aqui na exponencial tempo dividido por algo que está em segundo, esse número da exponencial ele é um número adimensional, certo? E aqui eu tenho tensão dividido por segundo. Ou seja, a taxa de variação é dada em volts por segundo, tá certo? Então, o que a taxa de variação está nos dizendo é quantos volts por segundo eu vario a tensão no capacitor. Quando eu estiver em T igual a zero, eu vou colocar zero aqui no expoente, e eu tenho então a taxa de variação inicial, Vs sobre RC. Essa é a máxima taxa de variação, já que conforme o tempo está decorrendo, essa exponencial aqui é negativa, eu vou baixar a taxa de variação. Então, conforme o capacitor vai se carregando, eu vou diminuindo a taxa na qual eu carrego o capacitor. Tá certo? É isso que essa equação aí está dizendo. Então, no momento t igual a zero, nesse circuito aqui, quando eu estiver em t igual a zero,
a tensão da fonte vai aparecer instantaneamente em R, né? O capacitor está sem carga, então toda a tensão da fonte vai aparecer instantaneamente aqui no resistor. Então a taxa de variação da corrente com o tempo, nesse momento, ela tende aí ao infinito, tá certo? Vai aparecer instantaneamente uma corrente Vs sobre R. E aqui nós temos isso graficamente, né? Eu tenho aqui o gráfico da corrente e aqui o gráfico da tensão no capacitor. Então, em T igual a zero, aparece instantaneamente Vs sobre R com essa taxa infinita. E ao longo do tempo, conforme eu vou carregando o capacitor, a corrente do circuito ela vai diminuindo, né? E a tensão do capacitor vai se aproximando à tensão da fonte. É isso que está sendo mostrado aqui no gráfico de baixo. Aqui nós temos um valor quando eu tenho uma constante de tempo decorrida, né? Então, esses dois valores aqui são após uma constante de tempo. Então, novamente, ligo o circuito, tenho uma tensão igual, uma corrente, igual a Vs sobre R. Ao longo do tempo, com a carga do capacitor, essa corrente vai diminuindo, ao mesmo tempo que o capacitor vai se carregando e a tensão no capacitor vai alcançando o valor da tensão da fonte. Certo? Agora, aqui nós temos um diodo com uma carga RL. Então, eu tenho um resistor e um indutor, né? Da mesma maneira, quando eu fechar a chave, eu vou fazer aqui uma lei de Kirchhoff, aplicar a lei de Kirchhoff nesse circuito. O diodo segue a mesma condição do anterior, é um diodo ideal, tempo de recuperação reversa igual a zero e queda de tensão zero no diodo, né? Então, a lei de Kirchhoff se resume a tensão da fonte igual a tensão no indutor mais a tensão no resistor. Tensão no indutor é R dI dt, mais lei de Ohm no resistor, RI. Supondo aqui que o valor inicial de corrente, para T igual a zero, igual a zero. Resolvendo essa equação, eu vou chegar em I de T igual a Vs sobre R, 1 menos E menos T R L. Vamos entender também o que essa equação está dizendo, né? Essa exponencial ela é negativa, então conforme o tempo passa, esse termo vai caindo a zero, de forma que, em regime permanente, o que eu vou ter é a corrente Vs sobre R, depende aí unicamente aqui da tensão da fonte e do valor da resistência, né? A taxa de variação, então se eu derivar essa equação aqui, eu quero saber o dI dt, né? Então se eu derivar essa equação aqui, eu vou obter a equação da taxa de variação do circuito, tá certo? Então, novamente, ela é uma exponencial negativa. Então, ao longo do tempo, essa taxa vai caindo a zero. Então, a taxa ela diz a taxa de crescimento da corrente, né? Conforme eu estou crescendo a corrente, ela vai diminuindo ao longo do tempo. Em t igual a zero, eu tenho a máxima taxa de crescimento. T igual a zero, eu vou zerar essa exponencial, né? Eu vou zerar o expoente aqui, vou ter 1, então eu tenho Vs sobre L, é a máxima taxa. Conforme o tempo vai passando, essa taxa de crescimento ela vai diminuindo. Isso está mostrado aqui no gráfico, né? O gráfico da corrente pelo tempo. Eu tenho aqui um crescimento acentuado no início e depois esse crescimento vai diminuindo até que eu atinja o valor da corrente em regime permanente, que é Vs sobre R. Certo? Da mesma maneira aqui, quando o tempo é muito longo, zero aqui e eu fico com Vs sobre R, é a corrente em regime permanente. A constante de tempo dessa vez, para o nosso circuito, não é um indutor, então é L sobre R, é a constante de tempo. Gráfico da tensão no indutor. Então, inicialmente, como a corrente aqui ela é zero, em T igual a zero, eu não tenho tensão no resistor e toda a tensão da fonte está no indutor. É isso que esse gráfico está dizendo, né? Você deve analisar os dois gráficos aqui simultaneamente, porque isso está ocorrendo ao mesmo tempo. A variação da tensão no indutor está acontecendo ao mesmo tempo em que eu vario a corrente. Então, em T igual a zero, eu tenho toda a tensão no indutor, a corrente é zero. E conforme o tempo vai passando, essa corrente vai
aumentando ao mesmo tempo que a tensão no indutor vai caindo, tá certo? Agora, esse circuito ele tem um problema, né? Na hora que eu abrir essa chave, esse indutor armazenou energia, e esse armazenamento de energia, né, vai gerar uma tensão reversa muito grande e pode danificar aqui o nosso diodo, gerar faiscamento aqui na chave. No próximo quadro, nós vamos resolver esse problema aí. Então, para resolver o problema mencionado no quadro anterior, nós vamos colocar um diodo em paralelo com a nossa carga indutiva, com a nossa carga IRL, né? O objetivo disso é, no momento da abertura da chave, criar um caminho alternativo para essa corrente, para essa energia que ficou armazenada aqui no indutor. Então, quando eu fecho a chave, ao fechar a chave, eu vou encontrar esse diodo reversamente polarizado. Ele não faz parte do circuito, ele é uma chave aberta, portanto, então ele não faz parte do circuito, e eu tenho a condição, exatamente a condição anterior. Um resistor em série com o indutor. Aqui está o gráfico. A corrente vai ir subindo ao longo do tempo até que atinja o regime permanente. E aqui é o momento em que eu abro a chave. Lá vai obedecer aquela equação que a gente viu lá anteriormente, né? Todo esse trecho aqui ele obedece àquela equação que nós já vimos. Então, no momento que eu abro a chave, aquela equação eu vou ter T1 aqui. Então, esse valor I1, né, é o valor que eu alcancei decorrido o tempo T1. Então está aqui, é isso que essa equação está dizendo. Se T1 for suficientemente longo, então se esse tempo ele é muito grande, isso aqui vai zerar e eu vou ter I1 igual a Vs sobre R. No momento em que eu fecho a chave, que eu abro a chave, desculpe, eu tirei toda essa parte do circuito e fiquei apenas com o resistor em série com o indutor. E aquela energia armazenada agora ela tem um caminho alternativo. Ao invés de ir lá para o circuito, ela vai circular aqui. Aplicando a lei de Kirchhoff, nessa porção do circuito, eu vou chegar em que 0 é igual a LDI2, eu vou chamar de I2 essa corrente, né? LDI2 dt mais RI2. E 2 de 0 é igual a I1. Eu já tenho um valor anterior de corrente, né, que foi feito aqui, né? Aqui eu cheguei ao valor I1 e no momento em que eu abro a chave, eu tenho esse valor inicial aqui para essa equação. Então, resolvendo essa equação diferencial aqui, eu vou obter I2 de t é igual a I1 exponencial menos t RL. O que essa equação aqui está nos dizendo é que ao longo do tempo, como essa exponencial ela é negativa, eu vou zerar a corrente que está circulando aqui. E ela não foi para o circuito, né? Eu gerei aqui um caminho alternativo. Graficamente é isso aqui, né? Decorrido o tempo T1, eu abri a chave e eu tenho então o desaparecimento da corrente I2, evitando lá danos no circuito. Tá certo? Eu espero que tenha ficado claro então. Eu vejo você no próximo vídeo.